A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui no nosso primeiro estudo com vistas ao batismo. Sejam bem-vindos. A nossa intenção era fazer uma live, mas por conta de algumas questões aqui com o computador, nós resolvemos gravar. E você vai ter acesso ao nosso primeiro estudo. E o nosso material é material publicado pela nossa igreja, Ser Discípulo, é o título, os primeiros passos do novo seguidor do Senhor Jesus Cristo. E ele é importante para a gente poder, desde o primeiro momento, estabelecer com vocês um conhecimento bíblico básico, um conhecimento da vida cristã básico, um conhecimento básico da espiritualidade que nós iremos ter, né, da parte teórica, né, porque a prática ela é algo tão fundamental quanto a teoria. Né? Nós precisamos conhecer, nós precisamos aplicar, tá bom? Então, primeira turma aí de 2020, com vistas ao batismo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá para o primeiro capítulo. Eu mandei para vocês aí o material e o primeiro capítulo aí do nosso estudo, ele tem por título Novo Nascimento, ou Novo Nascimento. Lá em João 3,3 está escrito: a isto respondeu Jesus, em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando vocês aceitaram Jesus, houve uma mudança de mentalidade. E essa mudança, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser sustentada por vocês. O Espírito Santo de Deus está com a mão estendida e cada um de nós deve sustentar essa espiritualidade, aumentando gradativamente a nossa comunhão em Cristo Jesus. Mas o que é importante que você saiba é o seguinte: houve uma mudança de uma mentalidade humana, carnal, materialista, para uma mentalidade espiritual, onde os valores do reino estão à frente dos valores deste mundo. Isso aconteceu com você e é preciso que você continue nessa mudança. Paulo, ele usa a palavra metanoia, mudança de mente, a mesma ideia de metamorfose. Então, houve uma metamorfose. Nós saímos do mundo e fomos transportados para o reino de Deus e somos agora pessoas diferentes. Bem, o novo nascimento, na sua lição aí, primeira, no seu estudo, primeira lição, diz assim: é bom que você saiba desde o início que a nova vida em Cristo não se trata simplesmente de uma nova religião, de novos rituais ou práticas religiosas, mas de uma questão profunda do ser. O apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Não se trata de uma nova religião, não se trata de uma religiosidade, mas de ser uma nova vida em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa, ser um discípulo. O que é ser um discípulo? Pensa aí. Discípulo. Discípulo está relacionado apenas a ser um aluno? Ser discípulo é ser um aluno? Não é só ser um aluno. Ser discípulo está relacionado a reproduzir aquilo que o mestre fala, aquilo que o mestre faz, aquilo que o mestre, ele com a sua atitude, com o seu testemunho de vida, ele apresenta. Então, nós somos mais do que conhecedores de uma ideia. Nós estamos para viver a palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e prática.
A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Repete comigo aí. A Bíblia é o meu manual de fé e prática. É a nossa regra de fé. Ou seja, nenhum ritual religioso, seja judaico ou cristão, que acontece no exterior, pode substituir o que deve acontecer dentro de nós, em nosso ser. Nascer de novo é tornar-se uma nova criatura. Certamente isso aconteceu com você quando você ouviu a pregação do Evangelho, arrependeu dos seus pecados e creu, se entregando a Jesus Cristo como único Salvador e Senhor da sua vida. Você já fez isso? Se não fez, faça-o hoje mesmo. Agora, onde você estiver. Pois se você não nascer de novo, não pode ser discípulo de Jesus, nem ver o reino de Deus. Eu repito lá João 3,3. Abra aí, eu deixo, está aberto? Leia comigo aí. João 3,3. Diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para quem Jesus disse isso? João capítulo 3. É a história do encontro de Jesus com Nicodemos, um mestre dos judeus. Ele tinha um conhecimento das Escrituras vastíssimo. Mas Jesus falou que ele precisava nascer de novo. Ou seja, ele precisava ter novos hábitos, novas atitudes, um novo estilo de vida. Não baseado apenas no título que ele tinha de príncipe dos judeus ou de um religioso que era pegado na letra, mas ele precisava agora viver a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, ser uma pessoa que o seu estilo de vida ele era totalmente diferente do estilo de vida que ele tinha nos dias de outrora. Mas por que Jesus disse isso para Nicodemos? Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Isso até gerou uma confusão ali na mente de Nicodemos. Ele disse assim: como posso eu, uma pessoa já adulta, vamos dizer assim, voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus fala para ele: olha, o que é carne é carne. Agora, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então é um nascimento espiritual. E aqui vai uma pergunta para você: como ou por que precisamos nascer de novo? Por que essa necessidade de um novo nascimento para poder, assim, ser considerado uma pessoa salva ou poder viver o reino de Deus? O que tem a ver esse novo nascimento? O que é novo nascimento? Você precisa saber, todos nós já nascemos no pecado. Nós herdamos da natureza adâmica o pecado original. O salmista Davi ele vai dizer no Salmo 51: eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. O que Davi está querendo dizer é o seguinte, que há em nós uma pecaminosidade. Nós herdamos essa pecaminosidade. E não tem jeito de nós vivermos sem pecar. Em Cristo nós vivemos sem o pecado. Mas a nossa natureza é carne, é sangue, é natural. Então ela tende para o pecado. Assim como foi com o nosso pai Adão. A natureza dele tendeu para o pecado. E ele deu lugar para o pecado, caiu no pecado, por isso ele foi expulso do Éden. Agora, se pelo primeiro Adão a nossa natureza ela decaiu, no segundo Adão, que é Cristo Jesus, a nossa natureza foi transformada. Por isso nós precisamos de Jesus. Porque se nós vivemos
tais como Adão viveu, nós vamos para o buraco. Nós vamos para o buraco. Literalmente. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se nós vivemos como Adão viveu, com a natureza de Adão, vamos dizer assim, em evidência, nós vamos para o buraco, literalmente. Mas em Cristo Jesus, nós vamos para o céu. Nós vamos para junto de Deus. Nós vamos viver aqui na terra como salvos. E depois nós vamos estar com Deus por toda a eternidade. Então, essa natureza nossa, ela precisa de salvação. Essa natureza aqui, ela é pecaminosa. Olha o que diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Leia aí, abre aí. Romanos 3, 23. Você tem que estar sempre com a sua Bíblia na mão, tá bom? Você que está estudando para ser batizado, você tem que estar sempre com a sua Bíblia na mão, porque assim você vai se familiarizar, vai aprender, vai se familiarizar e você vai tomar conhecimento onde estão esses versículos. É muito importante você ter o conhecimento dos versículos e do endereço também, né? Vai ter um capítulo aqui sobre a Bíblia e nós precisamos ter algumas atitudes em relação à Bíblia: ler, estudar, meditar, memorizar. Mas isso aí é para um outro estudo. Mas desde já é para você ter esse conhecimento. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Só Jesus não pecou. Apesar que ele foi tentado, ele não pecou. Ele não cedeu à tentação. Foi o único que não cedeu à tentação. Agora, todos os homens na face dessa terra pecaram, com a exceção de Jesus. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus, ela precisa nos envolver. E nos envolvendo, a nossa forma de ser, ela vai ser moldada, vai ser transformada. Você se lembra de Pedro? Trazer a sua memória aqui, Pedro. Jesus, ele é preso lá no Getsêmani, e ele é levado para a casa do sumo sacerdote. E Pedro segue de perto, observando os acontecimentos. E Pedro se senta próximo a alguém. Pedro está ali junto de uma pequena multidão que está dando notícia ali dos acontecimentos da prisão de Jesus e do seu julgamento. E alguém vira para Jesus e fala assim: olha, você é um cristão. Você é um cristão. Porque a sua fala te condena, as suas atitudes te condenam, o seu comportamento te condena. Então, trazendo isso aqui para nós, o nosso comportamento tem que nos condenar, para o bom sentido, né? A glória de Deus precisa nos envolver, de tal maneira que a nossa atitude ela tem que refletir o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, acompanha aí. Com isso a Bíblia ensina que nascemos em pecado, ou seja, com uma natureza pecaminosa, com o pecado original, e que somos pecadores. E o que é pecado? O que é pecado? Como você definiria pecado? Para você, o que é pecado? Pensa aí um pouquinho. Pecado. A gente fala tanto de pecado, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado e suas consequências. O que é pecado? Pecado é transgredir. Pecado é desobedecer às leis e à vontade de Deus. Pecado é errar o alvo estabelecido por Deus para nós. Pecado é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo. Vais e não peques mais. Pecado é você errar o alvo e continuar pecando, continuar errando, continuar desobedecendo, transgredindo a vontade de Deus. Então, podemos definir pecado dessa maneira. Pecado é errar o alvo estabelecido por Deus para nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E quando nós não cumprimos esse propósito,
nós estamos errando o alvo. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Deus tem um chamado para cada um de nós. Você, novo convertido, você batizando, né, fazendo esse curso de batismo, Deus tem um plano para a sua vida. Uns Deus chamou para ser evangelistas, outro Deus chamou para ser professores, para ser mestres, doutores, outro Deus chamou para ser profetas, outro Deus chamou para ser pastores. Todos nós temos um chamado de ajudar, de socorrer. Todos nós temos um chamado de Deus. E quando nós não cumprimos esse chamado, nós estamos errando o alvo. Nós estamos pecando. Quando nós damos mais valor às coisas deste mundo do que às coisas de Deus, nós estamos errando o alvo. Quando nós estamos gastando mais energia, mais tempo, mais recurso, mais dinheiro nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus, nós estamos errando o alvo. Então isso tudo configura o pecado. A Bíblia ainda diz que nossos pecados nos separam de Deus. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. Vai lá para você ler. Vamos ler. Abre a sua Bíblia aí comigo. Isaías 59, 1 e 2. É bom que você tenha, porque você está acompanhando aí, né, no seu celular, no seu smartphone, ou no seu computador, é bom que você tenha uma Bíblia perto de você, tá bom? Então, uma Bíblia que eu falo é essa Bíblia tradicional, nossa Bíblia tradicional, né? Porque hoje todos nós temos Bíblia no celular, né? Mas é bom ter uma Bíblia assim para você, para facilitar esse estudo. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado, ele traz uma separação entre nós e nosso Deus. Pensa num abismo que separa a minha vida da pessoa de Deus. Esse abismo é o pecado. Nós precisamos de Cristo como uma ponte que nos leva a Deus, como uma ligação. A Bíblia fala que Ele é o único que media o nosso acesso a Deus. Ele é o único mediador. Não existe outro mediador. Existem santos homens de Deus. Existem santas mulheres de Deus, pessoas de oração que podem orar por nós, que podem interceder por nós em oração, em clamar pela nossa vida. Mas só tem um intercessor, e esse é Jesus Cristo. Só tem um mediador. Ele é a ponte, ele é o caminho que nos leva a Deus. Essa separação que há entre nós e Deus, que é o pecado, esse abismo chamado pecado, ele é atravessado por Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus. Deus é santo. Deus é santo. Não há variação nenhuma em Deus. E nós somos pecadores. E o pecado não pode estar na presença de Deus. O pecado, ele nos... Pensa em Isaías. Isaías, quando ele teve um encontro com Deus, ele fala assim: vou morrer, porque eu vi a Deus. Eu sou pecador, Deus é santo, agora eu vou morrer. Mas aí a Bíblia fala que Deus vai, toca em Isaías, e os pecados de Isaías são tirados. E aí ele tem o acesso a Deus, ele não morre. Então, através de Cristo, essa separação, ela é desfeita. Tá? Separados de Deus, nós estamos perdidos, mortos espiritualmente. Mas você pode perguntar: as pessoas que vejo à minha volta não parecem mortas? Elas comem, bebem, andam de um lado para o outro. Por que estariam mortas devido ao pecado? A resposta é simples: estão espiritualmente mortas.
Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é essa morte que, né, o homem desce à sepultura, essa morte física. Todos vamos experimentar, a não ser aqueles que vão ser arrebatados, né, aqueles que estiverem vivos, melhor dizendo, vou refazer essa minha fala, aqueles que estiverem vivos forem salvos, na volta de Cristo, eles vão ser arrebatados. Então Jesus Cristo vai voltar, e aqueles que estiverem vivos e estiverem como fiéis, como salvos, esses não vão experimentar a morte. Mas fora estes, todos vão experimentar a morte física. A Bíblia fala que nós viemos do pó e para o pó nós vamos voltar. Então nós vamos ser sepultados, ou o ser humano vai ser sepultado, vai se decompor, né? vai virar pó. Então essa é a morte física. Existe a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Exatamente essa que nós estamos falando. A pessoa está comendo, está dormindo, está indo trabalhar, está indo estudar, mas ela está sem Deus, ela está morta espiritualmente. A pessoa sem Deus, ela está morta espiritualmente. E se ela está morta espiritualmente, ela morre fisicamente, aí tem um terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. E aí, a morte eterna é o fim definitivo. Uma pessoa que morre fisicamente, não necessariamente é o fim. Porque se ela está em Cristo, ela morre fisicamente, ela vai imediatamente ter um encontro com Deus. Vai para o céu. Né? Vai para o seio de Abraão, vai para o paraíso. Se uma pessoa está morta espiritualmente, ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela ressuscita espiritualmente. Mas uma pessoa que está morta espiritualmente e morre fisicamente, você está entendendo? Ela vai para o inferno. E aí é uma morte eterna. Do inferno para o lago de fogo e enxofre. Não tem outra opção. É uma morte eterna. Acabou. E aí a Bíblia fala que é uma eternidade de choro e ranger de dente. Imagina a pessoa, Deus me livre, mas imagina a pessoa, ela passar uma eternidade com remorso, ela passar uma eternidade com uma acusação, ela passar uma eternidade sendo queimada. A Bíblia fala que o fogo no inferno não se extingue e o verme não morre. Pessoas passando a eternidade sendo comidas por verme. Misericórdia. Não é isso que Deus tem para nós. Por isso nós precisamos de Jesus. Esse fim não foi trazido por Deus. Esse fim, ele veio com o pecado. Por meio do pecado. Agora, nós precisamos de Cristo para que nós venhamos passar dessa condição de mortos espirituais para ressuscitados, para vivos em Cristo Jesus, herdeiros de uma vida eterna. Olha aqui que o comentarista fala, acompanha aí, na página 12 do seu livro. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto, eles morreram espiritualmente, pois Deus disse que isso aconteceria. Vamos lá em Gênesis 2, 16 e 17. Abra sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, que significa origem, começo. Nós vamos também ter um estudo falando sobre a Bíblia, tá bom? Vamos conhecer mais a Bíblia. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. E foi isso que aconteceu. Eles comeram exatamente aquela que não podiam comer, aquela que Deus deu a ordem para não comer. Eles comeram e morreram. Morreram fisicamente? Não morreram fisicamente, porque Deus vai os encontrar ainda escondidos, né? Eles vão esconder-se
atrás de um arbusto, vamos dizer assim, porque viram que estavam nus. Mas então fisicamente eles não morreram, mas eles morreram espiritualmente, esconderam-se de Deus, ficaram com vergonha de Deus, pecado, eles erraram o alvo, o pecado entrou no mundo ali. Então é uma morte espiritual. Então, respirar, andar, comer, beber, não quer dizer que a pessoa está viva espiritualmente. Por isso precisamos nascer de novo, ou seja, nascer espiritualmente para Deus. Jesus disse para Nicodemos, lá em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nascemos fisicamente, isso é o nascimento da carne, mas quando nascemos fisicamente, isso é o nascimento da carne. Mas quando nascemos espiritualmente, isso é o nascimento do Espírito, operado pelo Espírito Santo. Precisamos nascer de novo, pois estamos mortos para Deus em nossos pecados, estamos mortos para Deus em nossos pecados, e só nascendo de novo, nasceremos para Deus e seremos seus filhos. Os nascidos só da carne e do sangue, e não espiritualmente, não podem agradar a Deus. Vamos ler aí Romanos 8, 7 e 8. Romanos, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Atos, um livro histórico, e aí nós vamos ter as cartas paulinas. Primeira carta paulina, Romanos. Então nós vamos ler lá Romanos 8, 7 e 8. Inclusive nós estamos aí incentivando os irmãos a lerem Romanos todos os dias, fazer aí a leitura do livro de Romanos, meditar sobre, tirar as ideias principais do texto. É um incentivo que eu faço para você também, tá? Você tem que fazer isso para você poder crescer. Diz assim, Romanos 8, 7 e 8. Romanos capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando a pessoa ela vive na carne, ela pende para a inimizade contra Deus. Ela pende para o adultério, ela pende para a prostituição, para o alcoolismo. Quando a pessoa vive na carne, a tendência dela é para essas coisas. Mas quando nós estamos vivendo no Espírito, quando o Espírito Santo está nos regendo a nossa vida, e não é a carne que domina, mas o Espírito que domina, nós vamos dizer não para o alcoolismo, nós vamos dizer não para a prostituição, nós vamos dizer não para a inimizade, nós vamos dizer não para os ciúmes, nós vamos dizer não para a ira, nós vamos dizer não para a contenda. Nós vamos dizer sim para Deus. Então, nós precisamos viver no Espírito para podermos agradar a Deus. Todos nós somos tentados, mas nós temos que dizer não para a tentação. Não para a tentação. Ok? O que não é novo nascimento? Às vezes a gente pensa que novo nascimento é algumas coisas. Nós vamos dizer que não é. Novo nascimento não é religiosidade. Novo nascimento não é você colocar uma cruz nas costas e andar daqui até ali, achando que aquilo vai expurgar os seus pecados. Não. Novo nascimento não é jejum. Não. Não é sacrifício da carne. Não. Lógico que nós temos, como crentes, temos que jejuar. Mas os hindus jejuam, os espíritas em jejum, os muçulmanos jejuam. Inclusive nós estamos no período chamado Ramadã, onde os muçulmanos jejuam a Allah. E enquanto eles jejuam a Allah, sabe o que acontece? Eles ficam tão nervosos que eles começam a perseguir os cristãos. Eles começam a insultar os cristãos que vivem nos países muçulmanos. Né? Inclusive nós temos que orar por duas coisas desse tempo, que é o tempo do Ramadã. Por duas coisas. Primeiro, para que os cristãos que vivem nesses países muçulmanos tenham força, que Deus dê graça a eles para eles resistirem às afrontas, às perseguições
sabe, os convites que os muçulmanos fazem para eles se tornarem muçulmanos. Porque, como nos países a predominância de muçulmano logicamente quase, né, total, o cristão ele vive à margem da sociedade. Ele vive à margem mesmo. Ele vive quase como se fosse um criminoso. Então, nós temos que orar a Deus para que Deus dê força aos cristãos que vivem no mundo muçulmano. E outra coisa é que, enquanto eles jejuam, orar a Deus para que Deus dê sonhos para eles. Sonhos com Cristo, sonhos com Jesus. Que eles se convertam a Jesus através de uma revelação. Amém, queridos? Então, às vezes a gente pensa que religião sacrifica a nossa carne. Não, não é isso. A gente pensa que o novo nascimento é um sacrifício da carne. Não é. Nós, como cristãos, devemos jejuar. Devemos dizer não a uma série de coisas, mas não é isso. Novo nascimento não é religião. Novo nascimento não é deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Eu não bebo. Mas eu não bebo porque eu entendo que não precisa. Eu entendo que não é necessário. Eu entendo que isso não faz bem para o meu corpo. Por isso que eu não bebo. Agora eu sou crente, eu não bebo. Não, eu não bebo porque eu quero agradar a Cristo. Não é porque eu mudei de religião. Então, não é religiosidade. Novo nascimento não é exatamente isso que Nicodemos vivia, uma religiosidade. Não comia isso, não comia aquilo, circuncidava, né? Lavava as mãos antes das refeições, tudo por causa da religiosidade. Mas o coração dele estava cheio de ciúme, de contenda, de ira, de ódio. Então nós temos que entender que novo nascimento não é religiosidade, tá? Religião é só exterior. O novo nascimento é interior, do Espírito e no Espírito. Se alguém te perguntar assim, qual é a sua religião? O que você tem que dizer? A minha religião é Cristo. A palavra religião, ela vem de religar. Religar o quê? A ideia é religar o homem a Deus. O homem foi desligado e agora a religião vai religar o homem a Deus. Mas nós sabemos que religião não religa o homem a Deus. Eu, durante muito tempo, fui religioso, mas havia um vazio no meu coração muito grande. Por mais que eu fizesse aquilo que a religião mandava no meu coração, tinha um buraco do tamanho do mundo. Quando eu aceitei a Cristo, aquele buraco foi preenchido. Jesus coube naquele buraco, preencheu aquele vazio, aquele buraco. Por isso que religião não novo nascimento não é religião. Tá? Também não é obra do esforço humano. O novo nascimento não é resultado do esforço, sacrifício ou obras humanas. Falei sobre isso já. As obras não salvam, não podem nos fazer nascer de novo. Leia depois Efésios 2, 8 e 9. E João 1,13. Grave aí. Efésios 2, 8 e 9. João 1, versículo 13. Leia, tá? Isso é importante para você. Leia e memorize, decore. As obras não salvam ninguém. Nós, como salvos, devemos ter as obras. Nós, como salvos, temos que ter caridade, devemos fazer caridade. Devemos dar comida para quem tem fome, vestir o nu, visitar o doente, visitar o encarcerado. Nós precisamos fazer isso, assistir os órfãos e as viúvas, porque nós somos salvos, nós devemos fazer isso, não para nos salvar. Não é inverter os valores. Tem religião que prega o seguinte: se você fizer isso, você vai ser salvo. Se você guardar o dia tal, você vai ser salvo. Se você não comer isso, você vai ser salvo. Se você der esmola, você vai ser salvo. Se você vender o livro, você vai ser salvo. Se você der a oferta, você vai ser salvo. Se você der o dízimo, você vai ser salvo. Não! Isso não é condição para a salvação. O salvo faz isso tudo. Mas não significa que fazer isso salva alguém. A pessoa pode fazer isso tudo e ir para o inferno, porque ela não nasceu de novo, porque as suas atitudes não são atitudes de quem é salvo, tá? E também não é reencarnação.
Nascer de novo não é reencarnação, não é ter que ter uma nova vida, uma nova oportunidade para ser diferente, para ser melhor. Ah, eu vou viver essa vida para na outra eu ser melhor. Ou então, eu estou pagando o que eu fiz de errado na vida passada, então eu vou ser salvo. Nada disso. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus 9, 27. Vamos ver aí, Hebreus 9, 27. Hebreus está no grupo das cartas gerais. Depois das cartas paulinas, vamos ter a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, as 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João e uma carta de Judas. Chamada de cartas gerais. Mas Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como ao homem está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso, o juízo. A pessoa morre e ela vai para junto de Deus prestar conta do que ela fez. Ela vai prestar conta de que se ela não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. A pessoa morre e ela vai prestar conta. E aí, ali diante de Deus, a pessoa ela vai ser salva, vai para o seio de Abraão, ou ela vai ser condenada. Então, não existe reencarnação. Eu não tenho uma outra vida como oportunidade de salvação, não. A vida que nós temos é esta. É esta vida que nós temos. Jesus não falou, quando Nicodemos, de reencarnação, não. Nicodemos até pensou e falou assim: mas eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Jesus falou assim: não, nada disso. Você está entendendo errado. Né? Você precisa nascer da água e do Espírito. Não é nascer da carne, não. É nascer da água e do Espírito. O Espírito tem que fazer uma obra em nós, para a gente mudar de vida. E o batismo, né, ele tem esse simbolismo. Olha, eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Quando você for batizado, o pastor vai te pegar, né, e vai te mergulhar na água. Aquilo significa, olha, eu morri para esse mundo. E quando você for levantado pelo pastor, há um símbolo: eu nasci para Cristo. Nós temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo Jesus. Tá? O que é novo nascimento? Novo nascimento é ressurreição espiritual. O pecado nos levou à morte espiritual, mas pelo novo nascimento somos ressuscitados espiritualmente, recebendo a nova vida em Cristo. Você vai ler em Efésios 2, 1 e 5. Dá um pause aí e vai lá e leia Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. Novo nascimento é regeneração. 1 João capítulo 5, vai lá e leia. 1 João capítulo 5. Ou seja, é ser gerado outra vez, gerado pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. Pensa comigo aqui, uma pessoa cometeu um crime, ela é passível de ser presa, ser julgada e ir para uma condenação, ir para uma cadeia. Qual é a ideia? De que ela presa, ela vai se regenerar e ela vai voltar para a sociedade como uma nova pessoa. Isso acontece? Pensa comigo, uma pessoa é presa, é jogada é colocada numa prisão, ela é transformada, ela é regenerada? Não. Por quê? Porque para ser regenerado tem que ter uma transformação aqui, ó. Tem que ter uma mudança aqui. Por isso que na cadeia as pessoas elas entram, vamos dizer assim, de uma forma e saem muito pior. A maioria absoluta, né? Vamos dizer assim, a maioria absoluta não tem regeneração. Porque regeneração só o Espírito Santo promove. Regeneração é ser gerado outra vez. Gerado pela palavra de Deus. A palavra, ela entra em nossa vida, entra no nosso coração e produz mudança. Nós entendemos a palavra como a voz de Deus. A Bíblia não contém a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus.
E aí, quando nós ouvimos essa voz, ouvimos essa palavra e adotamos essa palavra, nós somos transformados. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível. A gente muda, nossos hábitos mudam, o nosso palavreado muda, nossa maneira de viver muda. Então, novo nascimento é regeneração. Novo nascimento é regeneração, tá? É ser gerado de novo pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. É ser nova criatura. Jesus falou isso para Nicodemos. Você vai ler lá, 2 Coríntios 5,17. Tudo se faz novo, inclusive as nossas vidas. É ter um novo coração. Ezequiel 36:26. É ter um coração transformado, um coração regenerado, um coração igual de Cristo. É ter uma nova vida, Romanos 6,4. É ter um novo espírito, Ezequiel 11:19. Você vai dando pausa e vai lendo, tá? Romanos 7,6. Um novo espírito. É um novo ser, Efésios 4:29. Isso é novo nascimento. Nós temos que ter esse novo nascimento. A gente olha e a gente pensa assim, meu Deus, eu tenho que melhorar demais. Sim, e a nossa vida ela é assim com Cristo. Nós começamos uma carreira que nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Aquele que começou a boa obra em nossa vida é poderoso para aperfeiçoar. É incrível. Nós começamos como meninos espirituais. E nós vamos crescendo e nós vamos tomando, atitude de homem. A imagem e semelhança de Deus. Isso é novo nascimento. Como nascer de novo? Quais são os passos que eu devo tomar para nascer de novo? Essa resposta nós temos que ler primeiro João 1:12. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Você está em Hebreus, você vai voltar na Bíblia. Até os evangelhos, tá? Até o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos estudar como nascer de novo na lição de número 2. Por isso nós estamos já terminando essa lição. Presta atenção aí que nós estamos terminando. Mas antes de terminar, nós vamos ler aí o capítulo 1, versículo 12. Tá ok? Vamos lá? Diz assim. Vamos ler o 11 também. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos ler de novo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Nós vamos ver o seguinte, que ser filho de Deus não não basta você dizer, não basta eu dizer que eu sou filho de Deus. A Bíblia fala que tem que receber o poder de Deus, mas antes tem que aceitar Jesus. Os que o receberam, a todos quanto o receberam, aqueles que receberam Jesus, Deus deu poder a estes de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram no nome de Jesus Cristo. Então, nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que aceitar Jesus, tem que receber Jesus, tem que crer em Jesus. Assim, Deus vai fazer esses filhos dele. Se não é assim, é criatura, não é filho. Filho é aquele que recebe Jesus, recebe pela fé, e aí recebe o poder de ser feito filho de Deus. Ali percebemos que o ser feito filho de Deus, que quer dizer também nascer de novo, é um ato do poder de Deus em nós. É um ato do poder de Deus. Mediante uma decisão pessoal de receber Jesus Cristo. É um ato da graça de Deus, ou seja, um favor imerecido. O que é graça? Favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos isso, mas Deus, por seu amor, mediante o nosso arrependimento dos nossos pecados e da nossa
absoluta fé em Cristo, como nosso Senhor e Salvador, nos constituiu filhos dele. Coisa maravilhosa. Você já nasceu de novo? Você nasceu, desfrute dessa filiação. Glorifique a Deus porque você é filho. Se não, você não nasceu ainda, aceita Jesus. Recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque assim você vai nascer de novo. Vamos terminar? Vamos concluir? Amém? Amém? Vamos concluir? Já estamos encerrando. Vamos concluir, mas vamos fazer uma oração antes da gente concluir. Põe a mão no seu coração aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Deus, porque a Tua palavra nos faz crescer, a Tua palavra nos aperfeiçoa, a Tua palavra nos enche do Teu Espírito Santo, nos enche de fé. Aleluias! E nós compreendemos que, ó Deus, temos uma grande e rica oportunidade de andar na Tua presença, de aprender com o Senhor, de fazer aquilo que Jesus fez, ó Deus, de ser nova criatura. Muito obrigado. Continue conosco no decorrer dessa semana e nos dê graça para que na próxima semana estejamos aqui novamente nesse canal, aprendendo, estudando e aprendendo a palavra de Deus, a fim de pormos em prática. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Amém? E até sexta-feira, em nome de Jesus. Até a próxima semana, em nome de Jesus.